Então, vamos lá. Então, boa tarde novamente. Vamos Boa tarde. continuar aqui o nosso bate-papo. Hoje, então, né, como programado, vamos resolver e discutir algumas questões daquela lista que eu passei para vocês, tirar alguma dúvida e aproveitar também as questões para fazer algumas considerações a respeito de processos de hidrólise ou de tampão que envolvem pares conjugados de ácidos polipróticos ou bases polipróticas, né, ou triácidos e assim por diante, tá? O comportamento é um pouquinho diferente e é importante a gente recordar. Então, eu vou passar aqui para o nosso sisteminha de rascunho e vamos dar início, então. Vamos continuar. Essa lista que eu encaminhei para vocês, vamos lá, tá como lista de exercícios 3, ok? Então, nós temos aqui uma relação de problemas de hidrólise e de tampões. Vamos lá, vamos começar aqui então com as hidrólises, vamos fazer alguns exercícios e depois a gente passa para os tampões. Muito bem. Então, por exemplo, o primeiro exercício da lista tem o seguinte texto: calcule a constante de hidrólise, o grau de hidrólise, a concentração hidrogeniônica e o pH de uma solução 0,1 mol por litro de acetato de sódio à temperatura ambiente, né? E aí nós temos a constante Ka, né, e o Kw, certo? Muito bem, muito bem. Eu vou parar a apresentação aqui um minutinho e a gente então passa para o rascunho. Ok. Então, pessoal, o que nós temos, né? Um pouquinho só. Veja, nós temos uma solução, né, de acetato de sódio 0,1 mol por litro, né? Ou seja, um sal solúvel, ok? Só para garantir aqui a gravação certinha, deixa eu fazer uma providência aqui. Aí. Então, nós temos um sal solúvel de concentração 0,1 mol por litro, que é o acetato de sódio. Então, na realidade, o que nós temos são os íons em solução, né? Então, nós temos os íons Na+, e os íons acetato, ok? Muito bem, se a concentração de acetato, a concentração nominal, né, é de 0,1 mol por litro, então nós teremos 0,1 mol por litro de íons Na+, íons sódio, e 0,1 mol por litro também de íons acetato. Perfeito. Bom, pessoal, aí é aquela situação que a gente estava comentando. Eu tenho isso aqui dentro de um recipiente, certo? O que deve acontecer, né, nesse sistema? Eu vou ter íon sódio e íon acetato e, obviamente, que eu tenho várias espécies presentes. Eu tenho água, tenho H+, da ionização da água, tenho íons hidroxilo da ionização da água, mas esse sistema permanece dessa forma ou vai acontecer a formação de algum novo equilíbrio, né? Para isso, né, nós precisamos recordar as origens da reação de neutralização que formou esse sal. Ácido base, né? Bronzlauer, né? Não, a neutralização mesmo. Reação de neutralização, ácido base, sal e água, né? Quer dizer, para eu ter essas espécies, quais foram os ácidos e as bases, né, de origem aqui dessa neutralização? Seria hidróxido de sódio, né, e ácido acético. Certo? Hidróxido de sódio, como nós já sabemos de longa data, é uma base forte, portanto o íon Na+, como par conjugado do hidróxido de sódio, né, eu vou dizer então que é um ácido fraco. E como tal,
permanece em solução na forma de íons Na+, sem sofrer aí nenhuma alteração na formação do equilíbrio. Já o ácido acético, né, por se tratar de um ácido fraco, Ka da ordem de 10 a menos 5, né, nós então podemos concluir que o seu par conjugado, né, o íon acetato, vai ser uma base forte, certo? Uma base forte em solução aquosa, né, vai se comportar como uma base. Ou seja, o que é uma base de Bronsted? É aquela substância capaz de receber próton. Ou seja, haverá o fornecimento de prótons pela água, né? E com isso a formação do ácido de origem, que é o ácido acético. Mas também haverá um aumento, né, na concentração dos íons OH- em função, né, do equilíbrio formado. E, consequentemente, eu terei uma solução, né, básica, um pH maior que 7, certo? Quanto? Né? Quer dizer, analisando quantitativamente, qual será o pH, né, dessa solução, então, aqui dentro desse recipiente? Bom, é aquela situação que nós conhecemos bem. Nós temos na formação deste equilíbrio, nós temos 3 momentos, né? O que a gente chama de início, que é exatamente eu ter apenas o íon dissociado, né? 0,1 mol por litro de acetato, e não teríamos nada de ácido e de hidroxilas, certo? Muito bem. O que eu estou filmando aqui não está aparecendo. O meu foco não está muito bom aqui. Bom, em seguida, eu tenho a reação de hidrólise, e aí uma parte desse 0,1 mol por litro de acetato vai hidrolisar, formando ácido acético e íons hidroxila. E finalmente, quando eu obtiver o equilíbrio, né, o que eu terei? Eu terei uma quantidade restante aqui de acetato, que seria 0,1 menos X, né? Não tinha nada de acetato, então teremos X e X mols de íons hidroxila. Bom, tenho tudo em função de X, todas as espécies em função de X, vou relacionar isso com quem? Com a constante, né? Quem é a constante nesse caso? É o que a gente chama de K de hidrólise, certo? O K de hidrólise seria então o produto dos produtos, ou seja, as concentrações dos produtos, concentração de ácido acético vezes a concentração de íons hidroxila pela concentração dos íons acetato, ok? Muito bem. E o valor da constante é dado pela relação entre o Kw e o K do ácido formado, que é o ácido acético, né? Recordando lá que a gente já falou em outras aulas, ainda aquela relação, né? Kw igual a Ka vezes Kb, que a gente demonstrou outro dia aqui, certo? Então, o K de hidrólise nada mais é do que a constante dessa base forte, que é o acetato, né? Então, esse K de hidrólise nada mais é do que um Kb mesmo, né? Muito bem. Calculando aqui o K de hidrólise para esse sal, então, para esse equilíbrio, o Kw a 25 graus Celsius, 1 vezes 10 a menos 14, o dado aqui do exercício Ka 1,75, 10 a menos 5, certo? O que me dá um K de hidrólise de, vamos lá, 1 exponencial menos 14, dividido por 1,75 exponencial menos 5, 5,71, 10 a menos 10. 5,71, 10 a menos 10. Então, eu sei que, né, a relação entre as espécies é dada pelo K de hidrólise, eu sei qual é o valor do K de hidrólise, então podemos fazer o cálculo, né? Então, 5,71, 10 a menos 10,
é igual, para deixar tudo em função de uma única variável, né? Concentração de ácido acético é X, a concentração de íons hidroxila também é X, certo? E a concentração dos íons acetato é 0,1 menos X. Para simplificar esse cálculo, aproximando, né? Vamos considerar que X é um valor muito pequeno, próximo a esse 0,1, de modo que essa subtração tende a 0,1, e aí o nosso cálculo fica bem mais simples. Então, eu terei o quê? Que x quadrado é igual a 5,71, 10 a menos 10 vezes 0,1. Então, 5,71, 10 a menos 11. E, portanto, x, raiz quadrada disso, 7,56, 10 a menos 6. E lembrando que x corresponde à concentração de íons hidroxila, então 7,56, 10 a menos 6, o pOH será, log disso, 5,12, e portanto o pH da solução, mais 14, aproximadamente 8,9. Então veja, uma solução então de acetato de sódio, né, 0,1 mol por litro, resulta num pH de 8,9, um pH então básico, né, um pH aí praticamente próximo de 9, ou seja, uma diferença para neutro, né, de 2, quer dizer, uma concentração de hidroxila 100 vezes maior do que da água pura, né, 10 ao quadrado. Certo?